Começando, senhoras e senhores, mais um programa Tempo de Qualidade. Sejam muito bem-vindos a mais um super programa, um super tema, um super convidado. Hoje vamos falar sobre segurança no trabalho. Você, como eu, é trabalhador. Claro, né? Somos trabalhadores, somos brasileiros, trabalhamos, não desistimos nunca, somos batalhadores, mas tem que ter segurança nesse trabalho. Tem que ter segurança. A gente tem que chegar no trabalho e voltar para casa tudo em ordem. Por isso existe a segurança do trabalho e o Renato Scher, é assim que se pronuncia? Exatamente. Renato Scher está aqui para falar mais pra gente desta super profissão que faz a diferença, que leva a segurança para nós ganhar não só o salário, mas também a segurança do dia a dia. Renato, seja bem-vindo ao Tempo de Qualidade, à Rádio Felicidade. Deus abençoe tua vida e vamos juntos. Muito obrigado, Misael. Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui falando contigo e falando para o teu público, né? Eu sou engenheiro de segurança, já faz algum tempo que eu trabalho com isso e vim aqui para falar um pouco do meu dia a dia, da minha vida, que já faz muito tempo que eu estudo isso e é um assunto que, pelo menos para mim, né, claro que estudo há tanto tempo, é de fundamental importância. Engenheiro de segurança. Quanto tempo, Renato? Tu tá trabalhando nessa área? Como é que tu entrou nela? Porque tem tudo aquilo, né? Para nós escolhermos uma profissão, tem um antes, né? Tu te apaixonar, tu pesquisar, daqui a pouco tu queria uma outra área, e tu, não, mas é essa aí que eu quero entrar, né? Fala pra gente do teu começo e quanto tempo tá nessa área. Com certeza, acho que pra gente escolher uma profissão, uma coisa assim, é uma coisa que vem, às vezes, de muitos anos dentro da nossa cabeça, martelando e querendo fazer, no meu caso, a segurança do trabalho. O meu pai é técnico em segurança do trabalho, ele trabalhou na extinta CRT, tá? Que era uma companhia de telecom aqui no Rio Grande do Sul, né? Tínhamos inclusive lá em casa. Tínhamos, E ele trabalhou muitos anos nessa empresa. Ele trabalhou até a empresa ser privatizada lá nos idos dos anos 1900, final dos anos 90, né? Ela foi privatizada e eu sempre acompanhei ele trabalhando e fazendo segurança. E sabe que segurança, ela é um vício, né? E a pessoa leva isso para a vida dela. Então, os talheres dentro de casa, não, as facas nunca podiam estar apontadas para cima. Então, tudo tinha assim, já desde pequeno na minha casa era assim. Mas eu, quando resolvi fazer faculdade, quando a gente faz 17 para 18 anos, a gente tem que escolher o que vai fazer, né? E eu não sabia direito, eu gostava muito das aulas de biologia. E resolvi fazer biologia. Tinha um professor muito bom e fiz biologia. Em 2008, eu me formei na PUC em biologia. O meu pai, ele já trabalhava com isso, né? Só que a CRT ela foi privatizada lá em 1999, eu acho que foi. E ela foi privatizada, mas o meu velho precisava continuar dando os treinamentos lá para o pessoal. E ele foi contratado pela então empresa privatizada, que se tornou Brasil Telecom, e ficou 5 anos prestando serviço para eles. Então ele saiu da empresa como funcionário público, né? Abriu a LSMI, e começou a prestar esse serviço. Durante 5 anos prestou, mas chegou uma hora que a Brasil Telecom não precisou mais do serviço dele. Conseguiu treinar todo mundo, e toda a equipe já estava treinada e coisa. E aí tiveram que fazer uma reestruturação grande na empresa. Quando fizeram essa reestruturação, passaram daí a trabalhar para diversos clientes. Alguns clientes no Porto de Rio Grande, muito treinamento de segurança, combate a incêndio, trabalharam para Duvos Trevo, entre outras empresas grandes aí no estado, Bung, Roulier, e faziam muito desses trabalhos. Eu via isso, meu velho pegava o carro e botava um monte de bombeiro, um monte de gente para treinar, e ia para Rio Grande, fazia o treinamento, e ele voltava de lá e começou a me contar as histórias, e eu comecei, é bacana essa área, porque até então ele me contava a história do funcionalismo público, que era bacana e coisa, mas não tinha assim tanta ação. E daí eu fui, até que comecei a gostar da história. Eu quero emoção. Exatamente. Aí em 2008 eu me formei na biologia e precisava de um CNPJ para fazer meus licenciamentos ambientais. Eu comecei a fazer licenciamento ambiental e o meu pai tinha uma empresa. Então eu entrei na empresa começando a fazer licenciamento ambiental. E assim foi, eu fiz licenciamento ambiental um tempo, depois comecei a fazer auditoria sanitária para redes de farmácia. Então comecei a fazer a auditoria sanitária, só que se prestava o serviço de segurança do trabalho, então ia junto comigo uma técnica. A gente aproveitava a viagem, eu fazia a auditoria sanitária e ela fazia parte de segurança do trabalho.
Até que eu fui começando e acompanhando o serviço dela, e é bacana esse serviço dela, eu estava começando a gostar mais do serviço dela do que do meu. Tu foi se apaixonando aos poucos pela profissão. Fui me apaixonando. Que e daí resolvi, quer saber? Cansei dessa parte ambiental, não estava muito feliz com isso, muita burocracia, vou tentar outra área. E daí resolvi fazer uma pós-graduação, entrei na Universidade de Caxias do Sul e fiz higiene ocupacional, que foi o primeiro curso que eu fiz relacionado à segurança do trabalho. Olha só. Então, desde 2010 eu já entrei nesse curso, em 2011 eu me formei e daí eu não saí mais. Comecei a trabalhar só com segurança do trabalho. E assim eu fui trabalhando até 2015, quando um dos sócios do meu pai lá, que era engenheiro de segurança, começou a manifestar que de repente gostaria de sair da empresa. Então, contratar um outro engenheiro? Eu vou fazer engenharia. Em 2015 passei na URGS e fui fazer engenharia. Olha Fiz só. engenharia, terminada a engenharia, direto já saí, entrei na PUC para fazer engenharia de segurança do trabalho. Então eu sou engenheiro agrônomo, né, pela URGS, e engenheiro de segurança do trabalho pela PUC. Que e legal. desde então eu virei o responsável técnico, a gente conseguiu aposentar esse sócio, e desde então eu sigo aí, estudando, trabalhando e fazendo segurança do trabalho nas empresas. É essa paixão queimando cada vez mais por essa profissão, né? Vamos falar um pouquinho dessa segurança do trabalho. Quando é que surgiu no Brasil, mais ou menos? Porque podemos dizer que é uma profissão nova, né? Mesmo não tem tantos anos assim que o pessoal começou a ter mais preocupação, começou a ter essa função profissionais só para cuidar dos outros profissionais, né? Quando que surgiu e quais são os objetivos principais, né, as características principais do técnico de segurança? Bom, a segurança no trabalho, ela começou a surgir no Brasil em 1919, que o pessoal começou a ver que tinha muito acidente, que tinha isso, e estavam começando, mas não pelo viés assim de proteger as pessoas, mas sim de continuar a produção, porque quando o trabalhador se acidenta, a produção cai. Para tudo. Né? Então, de início, tinha muito trabalhador, né? Sobrava mão de obra no Brasil, e o pessoal estava preocupado mais era com a produção. Aí foi indo, Getúlio Vargas entrou, a CLT já previu alguma coisa de segurança do trabalho. E assim a gente foi e veio Juscelino Kubitschek, em 1950, aqueles 50 anos em 5, construção de Brasília. E aí explodiu a construção civil no Brasil. Construção civil pesada, imagina construir uma cidade inteira. Brasília, uma cidade no meio do deserto. Eu tive a oportunidade de ir para Brasília e é impressionante o que o homem fez. É algo incrível. Brasília toda foi construída. Planejada. Né? Planejada, então é impressionante isso. Então, quando eles construíram Brasília, teve muito trabalhador de construção pesada. Só que Brasília foi construída, precisou de muita gente e começou a terminar a construção. Inauguraram Brasília, ainda não estava pronta. Né? A gente vê que muitas vezes a gente inaugura a obra assim não tem pronta. A exemplo da Arena do Meu Grêmio, que foi inaugurada um pouco antes de estar bem pronta, né? Mas é assim, inauguraram Brasília e ainda seguiu a obra por um tempo. Mas as obras foram acabando. E aí toda aquela massa de trabalhadores precisavam ter outras obras. E daí nisso, o governo, na época, o governo militar, teve a ideia, vamos fazer grandes obras. A gente tem trabalhadores, vamos construir o país e ainda botar essa gente a trabalhar. Depois de Brasília, a gente faz qualquer coisa. Aí seguiram. E aí começaram a fazer a Ponte Rio-Niterói, na época a maior ponte do mundo, né? Construíram a Itaipu Binacional, maior hidrelétrica do mundo. Tentaram fazer a Transamazônica, que acabou às vezes não dando muito certo, mas conseguiu empregar toda essa gente. E quando toda essa gente estava empregada, começou a ter muito acidente. E na década de 70 a gente teve um título que não é muito honroso para o nosso país. A gente foi o campeão mundial de acidentes de trabalho. Uau! Então, uma coisa chata, né? E a gente viu, e o governo viu isso e não queria mais esse título. Um título que a gente título que ninguém nunca quer, nos né? orgulhamos. Não é o título de Miss, né? Não é o título que todo mundo quer. Então, o que é que o governo fez? Reuniu um grupo de pensadores, né? Junto com a Fundacentro, que já existia, que é a Fundação do PRA, né? Eles começaram a estudar e ver o que é que eles poderiam fazer. E começaram a editar normas baseadas em legislações internacionais, principalmente dos Estados Unidos, para trazer para o Brasil legislação prevencionista. O que a gente tinha no Brasil era uma legislação que era reativa. Tinha um acidente, se avaliava um acidente, tinha processo, às vezes por alguma coisa criminal, alguma coisa, mas ela era sempre reativa, depois que acontecia o acidente. E a gente teve essa ideia, vamos fazer prevenção. O resto do mundo estava conseguindo fazer prevenção. E aí, esse grupo de pessoas criou as primeiras normas regulamentadoras, tá? Que elas começaram a ser feitas lá em 1970, 76, o grande grupo se reuniu e foram editadas em 1978, que são as primeiras normas de prevenção, de proteção ao trabalho e proteção ao trabalhador. Tá?
essas normas aí revolucionaram no país, a gente conseguiu tirar o país desse cenário que a gente tinha, e dentro dessas normas, tem muitas normas que a gente trabalha até hoje, né? As primeiras 26 normas que saíram, eu não vou citar uma por uma, porque são 26, né? Mas eu cito algumas assim que são bem interessantes. Tipo, a NR10, a norma regulamentadora número 10, que trata sobre segurança em serviços de eletricidade. Tinha muita gente morrendo eletrocutada. Então, vamos criar uma norma de eletricidade. NR18, que é de construção civil, que eu falei para vocês que tinha muito acidente nesse ramo, né? Então, criaram a NR18. Também criaram a NR20, que trata de inflamáveis, né? Postos de combustíveis, esse tipo de coisa. E criaram principalmente a NR4. A NR4, para mim, é muito importante, porque ela regulamenta a profissão do engenheiro de segurança, do técnico de segurança e do médico do trabalho. Uau. Então é onde criaram a minha profissão. Aí eles dizem que algumas empresas, nessa legislação, diz que algumas empresas têm que ter técnicos, outras empresas têm que ter técnicos e engenheiros, dependendo do risco que tem a empresa e da quantidade de funcionários que eles têm. Então, se tem muito empregado na empresa, ela vai ter que ter um técnico, vai ter que ter um engenheiro, às vezes tem que ter um SESMIT, né? Serviço especializado em segurança e medicina do trabalho. O SESMIT inteiro pronto, com um engenheiro, com um médico, com vários técnicos. Então, essa NR4 determina isso e, graças a isso, várias empresas têm. E é o que regulamenta a profissão em geral. Então podemos dizer que o objetivo principal da segurança do trabalho é, primeiro, cuidar do trabalhador, e segundo, é não deixar a obra parar. Com certeza. É isso, né? Com certeza. Continuar esse trabalho, entregar tudo no prazo aí, porque a gente sabe que um acidente para tudo, tem perícia, tem aquilo tudo, tem processo, então a segurança do trabalho evita tudo isso. Muito bacana. Todas as empresas devem ter, ou algumas não precisam? Quais as empresas que precisam, que é necessário, que é obrigatório ter a segurança do trabalho? Bom, empresas com grande número de empregados precisam ter um técnico dentro da empresa. Empresas que não tenham um técnico, eles vão ter que ter alguém que vai zelar pela segurança dos demais colegas. Essa pessoa vai receber treinamento, que é o famoso treinamento de CIPA. Tá? Existe a CIPA constituída, que é uma CIPA com eleição, que é da empresas que têm grande número de empregados. Agora, mesmo empresas que tenham um único empregado, ele tem que receber esse treinamento e zelar pela segurança do ambiente de trabalho. Então, todas as empresas precisam ter segurança do trabalho. Óbvio que em níveis diferentes. Empresas maiores, com níveis maiores de segurança, mas isso é um direito universal do trabalhador. O trabalhador, ele merece, isso é a Organização Internacional do Trabalho, qual o Brasil é signatário. Todo o ser humano tem direito ao trabalho. E todo trabalhador tem direito a um ambiente bom para trabalhar. Então, a pessoa conseguir trabalhar a vida inteira sem adoecer, sem ter problemas de acidente, sem perder algum membro, sem ter grandes repercussões e conseguir curtir a vida. Afinal de contas, a gente trabalha para viver e não vive para trabalhar, né? Então, a gente segue trabalhando, seguindo os nossos afazeres, mas seguindo também a nossa vida em casa e tudo que a gente tem que fazer. Tá certo. Esse é Renato Scher, que está falando sobre segurança e saúde no trabalho. Porque temos que ter segurança, temos que ter saúde para trabalhar, e por isso que existem esses profissionais para cuidar dos trabalhadores. E é muito bacana. Quero convidar você, inscreva-se no nosso canal. Você que está no FM, corre para o YouTube. Tempo de Qualidade, digita aí, Tempo de Qualidade, te inscreve no canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário, lembrando que na descrição aqui tem mais informações sobre o Renato, sobre todo o seu trabalho, sobre toda essa profissão linda que ele tem feito há tantos anos, tá certo? Então fica com a gente, compartilha e vamos lá, com mais perguntas. Eu tenho certeza, Renato, que muitos têm dúvida dos acidentes, né, das experiências. Quais hoje, nos dias de hoje, estamos agora, neste momento, em 2022, os acidentes mais comuns que estão acontecendo? Bom, a gente continua tendo muito acidente em empresas da construção civil, mas não porque não tenha segurança, mas é porque realmente são muitos riscos. É muito risco, é trabalho em altura, é trabalho, envolve eletricidade, envolve diversas coisas, maquinário e serra, é muita coisa. Então,
pela quantidade de riscos que tem, a gente ainda tem bastante riscos na construção civil. E ocorrem muitos acidentes. Nos últimos 10 anos saiu agora uma publicação, que é do Ministério Público do Trabalho, que diz que no Brasil, nos últimos 10 anos, a gente teve quase 23 mil mortes em acidentes de trabalho. Tá? E grande parte delas, principalmente, o número mais preciso é 15% dessas mortes, foi causada pela operação de máquinas e equipamentos. Então, é aquele negócio que a gente vê desde a Revolução Industrial, a máquina e o homem. São coisas que é para trabalhar junto, mas muitas vezes essa conjunção causa acidentes. Então, muitas amputações, muitas mortes relacionadas a essas máquinas. E existe uma norma regulamentadora, que é a norma regulamentadora número 12, que ela trata exatamente das máquinas. As máquinas e o trabalho deve ser adaptado ao homem, não o homem se adaptar à máquina. Mas a gente vê que muitas vezes não é isso que acontece. Todas as máquinas têm que ter um botão de parada de emergência, por exemplo. Todas as máquinas. Então a gente vai no açougue, do lado de casa, vai no açougue ver se tem um botão de parada de emergência. Difícil, né? Muitas vezes não tem. Então a gente vê que isso vai sendo relegado a um segundo plano e quando acontece a gente vê como é importante essa área. E eu acho que todos nós, as pessoas que estão ouvindo, estão assistindo a gente, conhecem pelo menos um caso de uma pessoa que ou faleceu trabalhando por causa de uma máquina, de uma má fiscalização, de um equipamento que não estava devido, ou uma pessoa que, como tu falaste, perdeu algum membro, né? Ou algum dedo, um braço, uma perna. Eu tô me lembrando de alguns casos aqui e como isso é comum, né? Então, por isso dessa profissão, a importância dela nas empresas, né? Com certeza. Então, todo esse regramento que tem que ter para as máquinas, eu me lembro que quando eu era pequeno foi um marceneiro lá em casa. E eu me lembro que o marceneiro, ele já não tinha uns 2 ou 3 pedacinhos dos dedos. Por quê? Porque trabalhava, né? E a gente sabe que as pessoas têm que trabalhar, isso é importante. O trabalho dignifica o homem, é importante trabalhar. Mas a gente tem que trabalhar com segurança para evitar ter percalços na saúde. Tá? Pensando nisso e nesses acidentes de trabalho, agora no início de 2021, foi mudado a legislação, né? E entrou em vigor agora dia 3 de janeiro de 2022, que entrou o PGR. Antes a gente tinha um programa, que era um programa geral, normatizado pela NR9, que era o PPRA, que se preocupava muito com doenças do trabalho. Então eram agentes químicos, físicos e biológicos, ou seja, tinha muito ruído, tinha radiação, tinha calor, isso são os agentes físicos, tinham agentes químicos, podia ser tinta, podia ser poeira, alguma coisa do gênero, e isso tudo ia dentro do programa, agentes biológicos, né, trabalho em galeria de esgoto, essas coisas, isso daí tudo agentes biológicos. E se preocupava só sobre isso o programa. Mas e todos os riscos de acidente? Os riscos de acidente não entravam no programa. Por quê? Porque é muito risco e eles achavam que o engenheiro não fosse capaz ou que as pessoas não fossem capazes de gerir esses riscos. Pensando nisso, na mudança desse paradigma, entrou a nova NR1 e trocou esse programa. O PPRA deixou de existir e entrou o PGR. O PGR continua com os riscos químicos, físicos e biológicos, só que acrescentou mais 2 riscos, que é o risco de acidente, que é o que a gente está trabalhando aqui, e também o risco ergonômico, né? Porque a sociedade evoluiu e hoje em dia a gente tem muitos riscos ergonômicos, né? A gente vê aí quantas pessoas que estão trabalhando em casa, no home office, né? Muitas vezes agora quem está nos assistindo está na frente do computador e às vezes sentado, meio torto, né? Começa a dar dor na coluna, começa a dar dor em algum lugar. Então são coisas que se preocuparam de entrar também nesse programa. Então o trabalhador, né? Dentro de casa a gente não vai ter alguém fazendo PGR pra gente, mas dentro do ambiente de trabalho precisa ter. E alguém vai cuidar da sobrecarga musculoesquelética e vai cuidar também dos riscos de acidente para evitar esse panorama que a gente tem visto. Que legal. Vamos falar um pouquinho de insalubridade, que é tão famosa, né? Tão comentada, muitos buscam a insalubridade. Fala um pouquinho para quem ainda não conhece, para quem ainda não trabalha, exatamente o que é a insalubridade, como é que funciona. Bom, a insalubridade é um termo bem técnico, tá? A insalubridade, ela é normatizada por outra NR. Vocês viram quantas NRs eu já falei aqui, bastante, né? É bastante. Atualmente a gente tem, acho que 37 NRs, né? 38 agora estão publicando, né? Então tem um monte de NRs, cada uma tratando de algum tema. A que trata de insalubridade é a NR15. Também é prima irmã da NR16, que trata de periculosidade, né? Que são parecido. 2 adicionais que o trabalhador recebe. Então a insalubridade, ela é na realidade uma troca. Quando o ambiente de trabalho não consegue ser 100% limpo, né?
Então, tem ali algum agente, seja um agente químico, físico, biológico, pode ser umidade, pode ser radiação, pode ser alguma coisa. Quem trabalha no raio-x, tem como tirar o raio-x de lá de dentro? Não tem como. Então, a pessoa, por se expor a esse raio-x, ou a possibilidade de exposição, ela acaba recebendo um adicional. E esse adicional, ele pode ser de 10%, de 20% ou de 40% sobre um salário mínimo. Esse é o adicional de insalubridade. Existem 14 anexos diferentes dentro da própria NR15 que determinam o que é que dá e o que não dá insalubridade. Alguns deles, basta ter a presença. Como eu falei para vocês, quem trabalha em galeria de esgoto. Quem trabalha em galeria de esgoto, a gente não tem o que medir. O cara está dentro de uma galeria de esgoto, ele vai receber insalubridade em grau máximo, 40% sobre um salário mínimo, por estar trabalhando nesse tipo de ambiente. Agora, a pessoa trabalha com um ambiente que tenha muito ruído. Bom, a gente tem que ir lá e medir, para ver qual é o nível de ruído que essa pessoa está exposta. Dependendo do nível de ruído, a gente vai... não precisa fazer nada, ou porque o ruído é baixo, ou então precisa, nós vamos colocar o protetor auditivo. O protetor auditivo a gente está acostumado a ver, coloca o protetor auditivo. Ou então não, excedeu tanto o limite que nem o protetor auditivo vai servir. Então o que ele vai receber? Vai receber um adicional de insalubridade. Por quê? Porque ele pode estar exposto a um agente que vai vir a gerar perda auditiva. Então a gente vai receber, o trabalhador vai receber 20% de insalubridade em grau médio. Então o grau mínimo é 10%, grau médio é 20% e o grau máximo 40%. Então, dependendo do quanto for medido, do tipo de agente, tem todo um enquadramento e um regramento, que eu não vou ficar falando também, senão fica muito termo técnico aqui, mas é sobre isso que se recebe a insalubridade. Tá? A periculosidade... E a prima irmã? A prima irmã. Ela daí é diferente. A insalubridade ela é sobre um salário mínimo. Tá? A periculosidade é sobre o salário base do trabalhador. Então, se o trabalhador recebe 3 mil, vai ser sobre 3 mil. Se o salário base é 2 mil, vai ser sobre 2 mil. Enquanto o outro é sobre o salário mínimo. Atualmente, nesse momento aqui, R$ 1.212, né? Então, estão subindo agora, né? Vamos ver se sobe bem, né? Vamos torcer que esteja subindo. Que suba Vamos bastante. torcer que você esteja errado. Por mim, olha, quanto mais as pessoas receberem, para mim, melhor. É verdade. Né? Mas, então, esses 30%, eles são para quem se expõe a situações de perigo. Que pode ser o quê? Pode ser o serviço com motocicleta, é um serviço perigoso. O serviço que envolve líquidos ou gases inflamáveis, né? Que envolve situações que pode a qualquer momento gerar um perigo para o trabalhador. Eu falei para ti da radiação. Isso. A radiação também gera periculosidade. Agora o trabalhador pode receber os dois? Os dois não pode. Não então, pode. o que é que o trabalhador vai receber? O que ele quiser. O que ele optar. Escolhe. Normalmente ele opta pelo que está pagando mais, né? Tá pagando mais. Ninguém vai querer receber menos. Mas ambos têm a mesma função. Tem a mesma função. Só a questão do pagamento, então, que é a diferença. A grande confusão que às vezes tem nesse ramo todo é confundir a insalubridade com a periculosidade, mas principalmente confundir a insalubridade com a aposentadoria especial. Muitas vezes as pessoas pensam, não, eu vou me aposentar antes porque eu recebi a insalubridade. Não. Houve um descolamento dessa legislação ainda na década de 90. E a insalubridade, ela determina um ganho do trabalhador, uma indenização. E a parte da aposentadoria especial é o quanto o patrão vai pagar a mais pro INSS para o trabalhador se aposentar. Em vez de 35 anos, ele pode se aposentar com 25 anos de contribuição, né? Ou até, se for o caso de minas subterrâneas, né, que é um caso meio raro aqui para nós, pode se aposentar até com 15 anos de contribuição. Já imaginou o trabalhador trabalha 15 anos e se aposenta? Seria bem bom, né? Mas infelizmente isso é só para quem está assim num ambiente de mina subterrânea, um ambiente complicado. E é aquilo, né, Renato? A gente sempre fala, a gente brinca, poxa, quanto menos trabalhar, melhor, mas esses que trabalham um pouco, eles se desgastam muito, né? A saúde deles fica muito comprometida, porque sim, são trabalhos de risco mesmo, né? Que tem aqueles efeitos colaterais que dão no organismo, né? Um jovem que não consegue fazer atividade física, não consegue respirar direito, com várias doenças, são pessoas que trabalharam desde cedo em lugares como esse, né? Exatamente. Então, por isso, como é um ambiente tão inóspito, que o trabalhador, se ele ficar mais do que 15 anos exposto a isso, ele vai vir a ter prejuízo à saúde dele. Então, por isso, aposenta o pessoal antes. Tá? Mas não é todo trabalhador que recebe insalubridade que vai se aposentar especial, né? A gente tem alguns agentes que nem estão arrolados, são legislações diferentes. Um é as NRs, que eu já falei, e a outra é o decreto 3048, que é o que normatiza a aposentadoria especial. Então, tem alguns agentes que estão na NR15, digamos, umidade. Umidade tem na NR15.
mas não tem na legislação previdenciária. Então, por mais que a pessoa trabalhe em local alagado, ela não vai se aposentar especial. E isso daí é uma coisa que às vezes dá confusão, e inclusive advogados que deviam entender muito bem da legislação, às vezes fazem confusão e fazem pedidos lá na Justiça Federal para tentar aposentar um cara por umidade. Pedidos errados. Exatamente. Tem um que outro que às vezes até consegue, porque bateu na cabeça do juiz que ele tem que aposentar, ele bateu o martelo, o juiz também se enganou. Ele tem que torcer pro juiz também se enganar na informação. Tem que ser um erro duplo. Aí tá tudo certo. Mas então, antigamente se faziam, e todo o laudo de aposentadoria, chama-se LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, ele deve ser feito, e isso está escrito na legislação, por somente 2 profissionais, que é o engenheiro de segurança do trabalho ou o médico do trabalho. Normalmente mesmo o engenheiro de segurança do trabalho, porque o médico ele normalmente trabalha dentro do consultório, né, fazendo exames ocupacionais, mas ele normalmente não vai na empresa, enquanto o engenheiro vai na empresa, mede os ambientes e faz o laudo. Aí esse laudo antigamente ficava guardado dentro de uma gaveta da empresa. Quando o funcionário fosse se aposentar, ele pedia um formulário chamado PPP, uma sopa de letrinha. Olha aí. Pedia esse formulário e nesse formulário vinha escrito, ele está exposto a um ruído de tanto, ele está exposto a tal agente e por causa disso ele tem direito à aposentadoria especial. Só que agora, a partir de 2023, 1º de janeiro de 2023, todas as empresas do país vão ter que informar esses resultados dessas avaliações para o E-Social, a 4ª fase do E-Social. A primeira, segunda e terceira fase eram fases muito relacionadas à contabilidade e agora essa 4ª fase está pedindo exatamente que todas as empresas informem isso. Informando isso, o que era antes ficava dentro da gaveta da empresa, agora vai ficar exposto. Exposto para quem? Para o governo. E quem é que vai fiscalizar isso? A Receita Federal. Dá para brincar com a Receita Federal? Não dá, né? Não dá, a coisa tá ficando séria. Então, todo mundo, todas as empresas... E tem que ser, né, Renato? A gente tá falando dos trabalhadores, a gente tá falando de um pai, a gente tá falando de uma mãe, a gente tá falando de um filho, uma filha que estão ali trabalhando e a única coisa que eles querem é cumprir a missão deles, né? O objetivo deles que é fazer aquele trabalho do dia e voltar para casa em segurança. Voltar para casa para suas famílias com saúde. E isso é o mais importante. E todas as empresas vão ter que lançar isso no E-Social. Só que muitas vezes as empresas, mas eu não tenho risco, então não tenho que informar. Não! Até as empresas que não têm risco vão ter que ter uma avaliação e informar para o E-Social que o trabalhador tal e trabalha aqui na minha empresa não tem o risco. Então todas as empresas vão ter que informar alguma coisa. E vão precisar de um laudo de um engenheiro ou do médico do trabalho. Muito bom, isso é um avanço. O Brasil pensando desse jeito é um avanço que temos sim que cuidar dos nossos trabalhadores que fazem toda essa máquina girar, é o que faz a coisa andar, né? Exatamente. Eu quero aqui agradecer, estamos chegando no finalzinho do programa, antes das considerações finais, agradecer aqui a Livraria Santos mais uma vez, super parceiro. Que lugar, hein, Renato? Nossa senhora, que lugar maravilhoso. Bom demais, né? Livraria Santos aqui no Parque Shopping Canoas, dá uma visitada aqui, tá certo? Ó, livros como esse aqui, ó, Crônicas de Nárnia, olha isso, gente. As Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, ó. Livros como esse você encontra aqui na livraria, corre pra cá, um ambiente super agradável, tá certo? Quero agradecer os nossos patrocinadores, já pedi pra galera mais uma vez se inscrever no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe com aquela pessoa, né? Talvez com o seu patrão aí, que não se preocupa muito com segurança de trabalho, compartilha com ele para ele ver aí o quão ele pode correr risco daí aqui, ó, do bolso, né? De processo, com porque certeza. a empresa tem que se empresar pelos seus funcionários, tá certo? Então, bora lá compartilhar aí o tempo de qualidade, inscreva-se no nosso canal, abraço aí pra galera da felicidade, e eu queria as considerações finais aí, meu querido Renato Scher, pro pessoal que quer mais informações, são muitos assuntos, a gente tá até tentando amadurecer aqui um projeto de mais programas, porque são muitos e muitos assuntos, tá sempre se renovando a lei, né? Daqui a pouco tem outra coisa que vai ter que acontecer, e vocês vão estar sempre informando. Então, mas hoje, como é que o pessoal faz para entrar em contato, te conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, da tua profissão, tirar alguma dúvida que a gente não abordou aqui no programa? Olha, quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar no site da empresa, lsmi.com.br, ou então pode entrar em contato pelo telefone, né? A gente tem o 30 23 64 12,
Tá? Mas também tem o WhatsApp, né? Hoje em dia todo mundo tem que ter o WhatsApp. Então é o 51-99532-8686. Pede para falar com o engenheiro Renato, eu mesmo vou responder para vocês, não tem problema nenhum. Qualquer dúvida, só entrar em contato com a gente. Estamos sempre à disposição para atender. Que legal. Lembrando que na tela, todas essas informações aí que o Renato falou já está na tela. Anota, liga, manda um recado, segue eles nas redes sociais. É muito bacana as redes sociais que mostram os bastidores, né? Com vocês certeza. ali cuidando, vocês ali verificando, né? Todo o empenho que tem para vocês estarem ali fiscalizando e trabalhando de forma excelente. Então, segue a galera aí também, Tempo de Qualidade no Instagram. Gente, muita novidade tá chegando aqui no canal Tempo de Qualidade. Renato, Deus abençoe. Sucesso na tua empresa, sucesso no teu time aí, que cada vez mais vocês venham continuar aí salvando vidas, né? Eu acho que a prevenção, ela é uma forma de salvar. É ou não é? Com certeza. Eu sempre falo, o trabalhador ele passa 1/3 do tempo dormindo, 1/3 do tempo trabalhando e 1/3 do tempo curtindo a família. A gente não vai ter doença do trabalho enquanto está dormindo. Então se a gente cuidar do ambiente de trabalho, a gente está cuidando metade da saúde do trabalhador. Já imaginou uma coisa dessas? Diminuir pela metade as doenças? É nisso que a gente acredita. É isso aí. Então tá certo, galera. Esse foi o programa Tempo de Qualidade, pessoal, da 90.3 FM da Felicidade. Grande abraço. Corre pro YouTube, te inscreve no Tempo de Qualidade. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Obrigado.